Recebi uma carta muito bonita, gente. Eu não vou dizer de onde é para não expor a pessoa. O nome dela é Ana. E ela, com muita simplicidade, escreveu com muita profundidade toda uma problemática que talvez muitas mulheres vão se identificar neste momento. Padre Fábio, eu sei muito bem o significado de não ser coisa nenhuma. Meu marido me demoliu na lua de mel. O quarto deixou de ser quarto e se transformou numa enfermaria. Foram anos rastejando ao lado dele até poder ficar em pé novamente. Como o cala-boca era constante, fazia da música uma aliada. Eu ouvia as canções e nas letras eu buscava pistas que Deus pudesse me deixar. Assim, despercebido aos olhos dele, o alicerce ia sendo reconstruído aos poucos, lentamente. Sua canção tocou no dia que a tão temida porta finalmente foi aberta. Com o tempo e auxílio de amigos declarados e velados, consegui passar por toda a minha vida e fazer dela um novo coração. Hoje, ele transita pela minha casa, porque é o pai dos meus filhos, mas pelo meu corpo, padre, nunca mais. Coincidência ou não, no Dia Internacional da Mulher recebi a visita de uma amiga. Ela estava triste e reclamando da vida. Então fui ao meu quarto, peguei o seu livro Quem Me Roubou de Mim e dei para ela de presente. Muito difícil que antes de você me sentiria com tanto valor. Sua bênção e um grande abraço, Ana. Ô minha filha, muito obrigado mesmo. Eu acho interessante porque essa partilha da Ana muito sincera, né? Como que uma mulher já na primeira noite de núpcias, né? Tem todo o seu sonho de esposa, de futura mãe, demolido por causa da agressão de um homem. Veja bem que ela já conheceu a violência do marido já na primeira noite. E esse é o problema, minha gente, que tem acompanhado muitas mulheres por esse Brasil, por esse mundo afora, a violência doméstica. O grande passo, ainda ontem, acho que foi anteontem que eu encontrei uma mulher e ela me disse assim, muito rapidamente, ela falou assim, padre, você não me conhece, mas o seu livro me devolveu a liberdade. Obrigado. E saiu assim da minha presença. E eu fiquei pensando no quanto que às vezes pequenas palavras, pequenos gestos são capazes de despertar grandes atitudes. Veja bem, qual é o grande problema do contexto de violência que as mulheres vivem dentro dos seus lares? É justamente a incapacidade de se posicionar contrária ao agressor. Volto a dizer, minha gente, a vítima, na maioria das vezes, alimenta o agressor com a atitude de vítima. No livro Sequestro da Subjetividade há um momento em que a gente fala disso. O que é a condição de vítima? É a pessoa que vai vivendo o processo de depreciação, quando ela vai perdendo o referencial do valor que tem. Acho bonito porque a Ana fala assim, padre, antes de você, eu não me sentia com tanto valor. Antes do seu livro, eu não conhecia tanto o meu valor. O estado de vítima é justamente isso. Eu faço uma comparação do sequestro do corpo com o sequestro da pessoa, aquilo que ela tem de mais profundo, né? No sequestro do corpo, o sequestrador trata mal o sequestrado para fazê-la vítima. Quanto pior é o tratamento no cativeiro, maior é a rendição da vítima. Isso é um dado estatístico. O sequestrador, ao tratar mal o seu sequestrado, ele cria naquele sequestrado uma dependência. É como se estabelecesse no coração do sequestrado a certeza de que quanto mais ele for rendido aos maus tratos, maior será a garantia de que ela continuará viva. É interessante isso. Mas o sequestrador tem o poder de minar até mesmo a confiança daquela pessoa que ela tem nela mesma. Ela começa a colocar a confiança dela no sequestrador, no agressor. Às vezes, minha gente, o contexto da violência doméstica ela faz a mesma coisa. O agressor rouba aquilo que a pessoa tem de mais sagrado, que é a autoestima, a confiança, a coragem. E quanto mais vítima ela está, maior é o poder do agressor sobre ela. Por isso que eu sempre digo, grandes violências começam com pequenos gestos de violência. Só que tem um detalhe, se você permite o primeiro tapa e fica calada,
você autoriza o seu agressor a lhe dar o segundo. Se você recebe o segundo e continua calada, você está autorizando o seu agressor a dar o terceiro. Eu, particularmente, penso que agressão familiar é caso de polícia. Ah, padre, mas eu vou denunciar o meu esposo à polícia? Às vezes, minha gente, a denúncia primeiro precisa ser no contexto familiar. Não tem o direito de esconder de filhos, não tem o direito de esconder dos irmãos, do pai. Muitas vezes as mulheres passam tudo isso calada porque elas têm medo de denunciá-los. A primeira denúncia que se deve ser feita não é a polícia, não. É o seu contexto afetivo. A gente só consegue mudar na vida, gente, se nós estivermos amparados afetivamente. Sofrer uma violência já é muito doído e é muito difícil. Sofrê-la na solidão é pior ainda. E aí, Ana, você tem toda a razão ao dizer que o seu marido não tem mais o direito de transitar pelo seu corpo. Não tem o direito. Se ele não sabe passar por você da maneira como você merece que ele passe, com respeito, com carinho, com afeto, então ele não tem que passar de jeito nenhum. É direito seu, minha filha, querer a qualidade do seu casamento. E muitas vezes, minha gente, se nós não fazemos essa denúncia ao contexto familiar, nós jamais estaremos fortificados e fortalecidos para vencer essa dificuldade. Volto a dizer, na solidão tudo fica mais difícil. E às vezes a partilha é o melhor jeito que nós temos. Sair da condição de vítima é o passo. Nós não podemos ficar curvados às agressões na vida. E aí a gente pode até estender um pouquinho essa conversa. As agressões que nós recebemos muitas vezes não são físicas. Quantas vezes na sua vida você se sentiu vítima de alguém por causa do discurso? Um discurso autoritário sobre você? Quantas vezes você temeu as pessoas ao invés de respeitá-las? Porque aquele discurso era agressivo, não agredia o seu corpo, mas agredia a sua alma, agredia a sua autoestima, agredia a sua capacidade de acreditar em você mesmo. É aquela velha história, né? Uma criança, por exemplo, quando ela escuta do professor, você é burro, você é feio, isso é uma agressão terrível, porque a criança, ela não tem o filtro, ela não consegue filtrar a informação. Ela recebe a informação e aquilo se torna uma forma de autoridade dentro dela. E existem palavras que muitas vezes são muito agressivas para o contexto da criança. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente conversa perto das crianças, porque pode ser que nós estejamos agredindo mais os nossos filhos com as nossas palavras e as nossas conversas do que se a gente estivesse dando um tapa nele. Às vezes um tapa na bunda, ele corrige, mas às vezes uma palavra doída, uma palavra de amargura, uma palavra que a gente derrama em cima dos filhos, ela dói muito mais do que um tapa. Quantos pais, vivem os conflitos dentro de casa, conflitos terríveis, que se manifestam em palavras grosseiras, Eu sempre digo, na hora da raiva a gente fala o que não deve, mas cuide então para que você não fale o que não deve, porque pode ser. Outro dia eu me lembro de uma situação que eu passei, a pessoa tinha me magoado profundamente com uma coisa que ela tinha me dito, e já tinha passado tanto tempo, e aí um dia a gente estava conversando, e eu falei, nossa, você uma vez me machucou tanto com uma coisa que você me disse, que eu queria te devolver esse lixo. É seu, não é meu não. Porque de vez em quando é bom a gente devolver o lixo, Às vezes a gente guarda o lixo do outro e não devolve. Eu quero devolver, porque esse lixo não é meu, é seu. Você que faça a reciclagem dele. E na hora que eu falei, ela me disse assim, engraçado, eu não me lembro de ter dito isso. E na hora eu pensei, é muito mais fácil o que foi ofendido lembrar-se, porque o que foi ofendido não esquece. Quem ofende geralmente esquece, mas o que foi ofendido ficou registrado ali dentro, porque a palavra, ela representou o mesmo que um trauma, uma pancada na alma. E às vezes, minha gente, nós somos tão agressivos no nosso contexto familiar. Às vezes o marido nunca deu um tapa na esposa, mas o olhar dele é uma agressão. Às vezes o jeito como olha, o jeito como fala, às vezes trata a mulher como se fosse um objeto. Ninguém quer ser objeto. Às vezes é áspero o tempo todo no jeito de falar. Não precisa ser assim. A gente pode amaciar as palavras, Nós podemos ser mais ternos. Você pode continuar tendo autoridade sobre seus filhos, mas você pode ser terno.
Ternura não retira a autoridade de ninguém, não. É o contrário, ela concede ainda mais autoridade. Grito não convence ninguém de nada. Nós não gostamos que gritem com a gente. E infelizmente, às vezes, é o nosso jeito de falar. Quando nós perdemos um pouco a razão, né? E o contexto da agressão, ele vai crescendo dentro de nós. Então, minha gente, todas as vezes que nós identificamos esta agressão dentro da nossa casa, primeira coisa, vamos nos livrar desse espírito de vítima. Se você é mulher e você vive um contexto de agressões, se você é filho e vive um contexto de agressões, se você é marido e também vive um contexto de agressões, a primeira coisa que nós precisamos fazer é a gente ter a coragem de levantar os nossos olhos, de olhar bem o nosso agressor e de dizer a ele que nós não somos um objeto. Nós não somos e não queremos ser tratados como objetos. Você já teve medo na vida e você sabe muito bem que fantasmas sobrevivem de medo. Quanto mais medo a gente tem, maior é o poder que o fantasma tem de nos assombrar. No dia que você olha o fantasma nos olhos, no dia que você desafia o seu medo, ele deixa de exercer tanto poder sobre você. E essa é uma realidade.